novo, né? Então, o elemento que a gente quer falar agora aqui, ó, finalizar a nossa física hoje é o quê? O índice de refração, certo? O que é o índice de refração? Ele é quem permite a gente entender quando uma onda, né, na verdade, um raio luminoso, ele sai de um meio para outro, o que acontece, né? Diminui a velocidade, aumenta a velocidade. Então, essa fórmula mostra para a gente isso daí, ó. N é igual a C sobre V. Quem é C? Velocidade da luz no vácuo. Quem é V? É a velocidade dessa onda luminosa aí, que a questão vai lhe dar, obviamente, né? Eu não sei. Então, o que a gente tem que entender é que se a velocidade da luz no vácuo é constante, o N, que é o índice de refração, ele é inversamente proporcional à velocidade da onda. Então, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da onda, né? É assim, pessoal, é como se o índice de refração fosse um índice que falasse o quanto atrapalha ou quanto ajuda a onda. Por quê? Se atrapalha muito a onda, ela tem menos velocidade. Então, se o índice de refração é grande, a velocidade ela é bem menor. Por quê? Porque está atrapalhando, é um índice muito alto, a onda ela tem dificuldade de passar. Agora, imagine se esse N ele é menor, a velocidade ela é maior. Por quê? Porque atrapalha menos a onda de passar. Se atrapalha menos a onda de passar, né, que é o índice de refração, o que é que a gente tem aí, pessoal? A gente tem um belo exemplo de que a onda vai fluir com mais velocidade, tá? E o índice de refração? O índice de refração de cada coisa, pessoal, a questão vai dar, né? A gente sabe que o índice de refração do ar é 1, mas eu não vou decorar o de todos, né? Então, você não precisa disso, você precisa saber aqui. Quanto maior a índice de refração, menor a velocidade. Ai, amor, eu preciso decorar isso. N igual a C sobre V. Colocou a fórmula, amor, na prova, é só você fazer o quê? As setinhas, brincar com setinhas. Maior de refração, menor velocidade, menor de refração. Então, se você sabe o conceito do inversamente, diretamente proporcional, você faz a questão de boa, tá? Matemática básica. Outra coisa que o Enem gosta de falar. Cadê vocês aí nas imagens aí? Tô assistindo foto da galera. Apareçam aí, por favor. Lindos. Linda. Né? Não tem homem não aqui hoje, né? Esses homens tá tudo é fraco, viu? Tem não. Ah, tem. Desculpe, o Wellington. Está aqui, o Wellington. Aí, a força masculina representando. Que a feminina tá em peso. Cadê? Vou chamar do grupo Francisco, Cauã, sei que ele avisou lá, né? Que tava sem coisa. Mas. Vi, tá morta nada, deixa lorota. Fibra ótica, cai muito no Enem. Fibra ótica, você, por acaso, já recebeu uma ligação da Oi? Perguntando se você quer colocar fibra ótica na sua casa. Você já recebeu mais de 15, 20 ligações no seu dia, perguntando se você quer fibra ótica? Se não, meu amor, é um repertório aí mais que certo que pode cair na prova de vocês, porque é só botar a ligação da Oi. Quero ver quem não vai se lembrar dessa ligação da Oi na hora da prova. Que ela quer vender fibra ótica para você. O que é fibra ótica, pessoal? É esse meio de a gente transmitir a internet em longa distância, em altíssima velocidade. É por isso que a gente consegue transmitir sinais daqui para os Estados Unidos, daqui para a Europa, por aí vai. São longos cabos, né? Intramar, né? Intraoceano, que tem esse material aí, esse material, ó, de plástico, que vai fazer com que, ó, a onda, ela vai ser transmitida com uma altíssima velocidade. Por quê? Porque ela vai sofrer um fenômeno de reflexão total da luz, sucessivas vezes, várias vezes. Olha, ela bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. E isso em alta velocidade. É por isso que a gente não consegue nem medir. Você pensou, já transmitiu a onda. Então, a internet de alta velocidade e os sinais de alta velocidade que a gente precisa, né, não só da internet, são transmitidos por fibra ótica. Beleza? E é por isso que a gente consegue intercontinentalmente transmitir internet, outros sinais, porque hoje é transmitido por fibra ótica. Lembre que o princípio é da reflexão total. E há uma diferença no índice de refração entre a casca e o núcleo. Obviamente, né? Tem que haver uma diferença no índice de refração aí, para haver essa reflexão total. Mas lembre sempre, pessoal, desse princípio, né? Esqueceu não, mas não esqueceu isso. O Enem adora.
Pois, eu até queria que fosse só espantar mosquito, viu? Desde Lorota vir. Ó, calorimetria, pessoal, calor cai muito. E vocês têm que lembrar, calor é energia em trânsito. Então, qual é a fórmula desse calor sensível, né? Que é essa energia térmica em trânsito? Que macete, Q igual a MC da T. Que macete, tá? Mas existe o calor também relacionado a mudanças de fase. Ah, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, gasoso para o sólido, por aí vai. A gente usa quem? O Q igual a ml, que é o quimolesa. Q igual a ml, tá? Lembrando que esse C e esse L são ali o calor específico, aqui é a variável, né, do calor latente, que faz com que a gente perceba qual é a variável relacionada a esse, né? Por exemplo, vai ter o Lzinho do estado de fusão, vai ter o Czinho da água, né? Lembrar, pessoal, que o calor específico, ó, ele é tão importante que a gente coloca um slide só, um parágrafo só para ele. É a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa para receber o CD, para que sua temperatura varie em unidade. Então, por que a água ela tem tanta dificuldade de aquecer? Porque a gente vai na praia de dia, a água está mais geladinha do que de noite. Porque ela precisa de um longo espaço de tempo para que aqueça, porque ela tem um alto calor específico, então ela precisa, ó, de uma quantidade de calor muito grande para poder variar 1 grau Celsius. Então, é por isso que a água demora a esquentar, tá? O calor específico dela é grande. Perfeito, Marina. Outra coisa, vocês têm que lembrar, é por isso que a gente, quando... Ah, isso mexe com química amanhã, mas já lembro agora de calor específico. A gente tem que jogar o ácido na água, a água no ácido. O ácido na água. Por quê? A outra. Por quê? Porque se você jogar água no ácido, o alto calor específico, combustão, explode tudo, certo? Então, você tem que diminuir essa variação de temperatura. Sempre você tem que lembrar disso quando está falando de água, de variação de temperatura, o calor específico dela que manda em tudo, certo? E outra coisa, é o Czinho que manda na história. Se o Czinho da questão lhe der 1 grama por grau Celsius, é porque a unidade que você vai usar em grama e é grau Celsius na temperatura do que macete. Se o Czinho estiver em quilo Kelvin, você vai usar a massa em quilo e o ΔT em Kelvin, tá? Então, sempre lembre disso, que o Czinho que manda na fórmula. Capacidade térmica é a quantidade de um calor que precisa para receber o CD para que sua temperatura mude, né? A capacidade térmica é a quantidade de calor pelo fluxo, né? E a gente sabe que esse fluxo aí, quando a gente for, perdoe, pessoal, é a quantidade de calor pela temperatura, né? Então, quando você coloca lá a quantidade de calor, em cima, MC ΔT, embaixo tem o ΔT, você corta o ΔT e fica capacidade térmica, é massa pelo calor específico, tá? Então, calorimetria sempre gosta de cair, né? Lembrando que aqui é um gráfico, né, das mudanças de fase, tá? Lembre que esse é um gráfico de uma substância pura, inclusive a Enem cobrou a Enem 2020 digital, puxando para a química. Mas química e física nessa parte de calorimetria se parecem. Então, quando a gente vê gráficos assim, aí, com linhas retas, a gente percebe que é uma substância pura. Ela não tem variação, tem curvas durante suas mudanças de estado físico, tá? Então, aqui, olha, e lembre sempre que a temperatura ela é constante na mudança do estado físico, tá? Quando está havendo a mudança do estado físico, a temperatura é constante. A temperatura só muda dentro do estado físico. Percebe? Perceba esses detalhes. Ler gráfico é uma das maiores habilidades que você tem que ter para a prova do segundo dia, tanto para matemática quanto para naturezas. Pessoal, outra coisa importante quando a gente fala na termologia, né, é dilatação, né? E existem 3 tipos de dilatação, a linear, ó, lembra sempre daqueles trilhos, né? Os trilhos de ferrovias, né? Vai ter uma dilatação linear ali. O que é dilatação superficial? Ela envolve duas medidas, né? Duas grandezas ali, ó. Envolve o comprimento e a altura, por exemplo. Então, você envolve duas medidas, duas dimensões.
A volumétrica envolve 3 dimensões, né? Comprimento, altura, largura. Então, é isso que diferencia uma da outra. E a gente tem que lembrar que a fórmula está aí, né? E quem é o beta, quem é o gama? O beta é 2 vezes o alfa, o gama é 3 vezes o alfa. Porque sempre quem vai mandar é o alfa, que é a dilatação linear. Superficial, como são 2 dimensões, você multiplica por 2. Volumétrica, como são 3 dimensões, multiplica por 3. Beleza? Pessoal, sim. Tá no banheiro por estar desligado. Olha, o chat lá de cima. Pessoal, vamos lembrar aqui, olha, do comportamento anômalo da água, tá? O que é esse comportamento anômalo da água? É ele que permite a vida dos animaizinhos aquáticos quando as águas congelam, tá? Lembre que a água, quando ela chega, a temperatura de 4 graus Celsius, ela começa a aumentar o volume. Mas de 0 a 4 graus Celsius, que geralmente é a temperatura desses lagos bem frios, o que acontece com a água? Ela diminui o volume. E aí você tem que lembrar de quê? Densidade é igual a massa sobre o volume, não é? Densidade é igual a massa sobre o volume. Então, se eu diminuo o volume, eu aumento a densidade. Se eu diminuo a densidade, eu aumento o volume. Então, perceba que diminuindo o volume ali, olha, quando o volume começa a aumentar, eu vou ter um aumento do volume e, consequentemente, uma diminuição da densidade. Se fica menos denso, fica mais leve, né, pessoal? Então, essa camadazinha de gelo consegue ficar em cima da superfície. E aí, ela não pesa a ponto de cair e congelar tudo, inclusive, né? E os animais não conseguem ter vida. Então, percebam que essa estratégia aí, né, da nossa água, na verdade, a estratégia dela mesma, é fazer com que, quando aumenta o volume, a gente vai aumentar a estrutura vai fazer o quê? A estrutura da água aí. Ela vai meio que inchar, e quando ela meio que incha, o que ela faz? A densidade ela vai diminuir, né? Porque, esse volume vai ser maior, ocupado pelos espaços da água, certo? O espaço das moléculas de água. Aumenta o volume ocupado ali, diminui a densidade e elas conseguem viver, beleza? Então, isso é muito importante para a manutenção da vida subaquática. Escala de temperatura, pessoal, isso daí é só para vocês darem uma olhadinha, né? Lembra sempre que a variação em Celsius é a mesma da variação em Kelvin. Variação em Celsius é a mesma da variação em Kelvin, certo? Você veja que estoura no congelador, por conta da questão da dilatação, né, amiga? Isso. Pronto. Se quiser falar alguma coisa, fale, fica à vontade. Você veja que estoura no congelador, a dilatação, né, o líquido ali, ele aumenta o volume ali das moléculazinhas e acaba ocupando um espaço maior do que ele pode ocupar. E lembrando sempre que 2 copos não ocupam o mesmo espaço, vai acontecer o quê? Explode, beleza? Pessoal, termologia, quando a gente fala de escalas, é só para vocês terem uma noção, o Enem geralmente ele não costuma cobrar, tá? Mas fica aí o slide para vocês verem. Variação em Kelvin é a mesma variação em Celsius. E para transformar esse Celsius para Kelvin, isso cai bastante. Como é que faço? Pego a temperatura em Celsius e se ele der em Kelvin ou se ele der em Celsius, é só encaixar, né? Geralmente ele dá em Kelvin para transformar para Celsius. Então, Kelvin menos 273, acho em Celsius. Se ele der em Celsius para em Kelvin, só colocar aqui, né? Aqui é quando a gente coloca relação de Celsius em Fahrenheit, Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9, e Kelvin Fahrenheit, que é menos comum ainda, tá? São as 3 escalas termométricas que a gente tem. Lembrando que a nossa é em Celsius. Lembrar, né, da termodinâmica, mexendo aqui com os gases, né? Pressão e volume é inversamente proporcional. Olha, um aumenta e o outro diminui. Porque, inversamente, aumenta a pressão e diminui o volume, beleza?
Se a pressão é constante, se eu aumento o volume, aumenta a temperatura. Se o volume é constante, aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Então, se eu deixar aqui alguém constante, o que relaciona isso com a temperatura vai ser diretamente proporcional, porque eu estou numa divisão. Se é uma divisão, é diretamente proporcional, tá? E a formulazinha, né, da termodinâmica, da primeira lei, quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Beleza? Termodinâmica aqui, ó, esse slide para vocês se deliciarem, depois vocês estarem olhando, percebam, né, que ele bota lá a transformação, o calor, o trabalho, energia interna, o que acontece e os gráficos, né? Olha que lindo esse slide, né? Quando eu tenho uma transformação isobárica, que é uma pressão constante, ó, como é constante o gráfico, certo? E aí, quando eu tenho uma expansão, eu tenho um aumento da variação de energia interna, uma contração, né? O gás se contrai, diminui ali de volume, diminui a energia interna. Lembrar que o trabalho, pressão vezes o volume, né? Trabalho é sempre realizar uma força, se você realizar uma pressão ali em determinado volume, em determinado espaço, é um trabalho, o trabalho é realizar forças, tá? Isocórico, volume é constante. Eu não tenho trabalho, nem tenho variação de energia interna, porque não, o volume é constante, então não vai variar mais nada, certo? Ó, constante, volume aqui. Isotérmica, temperatura é constante. Olha, se eu pego uma linha aqui, essa linha é uma isoterma. Beleza, pessoal? Variação de energia interna também é zero, né? Porque eu não vou ter a troca de calor, tá? E lembrar que se a temperatura é constante, a área vai ser pressão vezes o volume. Não é isso? Porque a temperatura é constante. Quantidade de calor é igual ao trabalho, tá? A adiabática, sem troca de calor, é aquela do nosso desodorante, quem usa desodorante spray, né, o aerosol. Não troca calor com o ambiente. Lembre sempre que fica ali, ó, um pouco mais geladinho, né? Porque você está vendo um resfriamento na hora que libera o gás, né? Há uma expansão gasosa. Então, o trabalho é negativo, né? Quando você tem uma linha básica, não troca calor. O Enem cobrou recentemente, a gente fez até na correção, né? E cíclica é quando é um ciclo, pelo amor de Deus, né? Mas vocês olhem com calma depois. Bom, pessoal, termodinâmica, lembrar dessa parte, né, das máquinas térmicas, né, das máquinas frigoríficas, das máquinas que transportam calor, né? Lembrar da energia mecânica que a gente tem, que a energia, ela se transforma em energia potencial gravitacional, energia cinética e energia elástica, né? Os três combos aí. Estudo dos gases, já falei ali, né? Não vou falar agora, é importante que vocês lembrem disso. E, pessoal, ó, isso daqui, aí 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 1 metro cúbico é igual a mililitros. Tem que saber, matemática básica, certo? É essencial para entender melhor as questões. Pessoal, caiu isso, foi já? Já caiu isso? Funcionamento do refrigerador. Então, se você não sabe, lembre que o refrigerador, ele funciona por meio de expansões e compressões gasosas, certo? E aí isso faz com que existe um líquido aí dentro, né, na condensadora, ele sofre expansão, ele sofre condensação, faz com que troque esse calor. A questão que caiu esse ano nem foi polêmica, mas vocês têm que entender o princípio é que, ó, vou botar até aqui rapidez, Enem, refrigerador. Ó, perceba, ele quer saber por que você não deve deixar o refrigerador, geralmente a geladeira, né, perto de coisas que são fontes de calor, como fogão, aquecedor, né, porque aumenta o consumo de energia. Aumenta o consumo de energia por quê?
Porque vai ter mais trabalho, trabalho. Lembre sempre que energia, pessoal, é trabalho. Energia é trabalho. Eu preciso de uma força ali, operar um trabalho, uma energia naquele local. Então, exige mais trabalho. Mesmo que você não soubesse desse BO aqui, você sabe que tem mais trabalho, vai consumir mais energia. É a liquefação da substância refrigerante, né? Que é essa liquefação, vou passar ela do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então, a liquefação, eu vou pegar do gasoso para o líquido, exatamente, certo? Deu um delay na minha cabeça aqui agora. Estado gasoso para o estado líquido. E aí, quando eu faço essa liquefação, porque aqui, obviamente, eu vou voltar lá. Aqui, não sei se vocês sabem, né? Mas para refrigerar tanto o ar-condicionado normal, quanto o ar-condicionado de carro, quanto geladeira, utiliza gás. Então, tem que fazer a liquefação sempre para poder esse fluido estar fazendo o ciclo dele, que é o quê? Pega o gás e ele vai se transformar em líquido, de líquido para gás para líquido para gás. Eu pego aqui o gás, vai ser comprimido para se transformar aqui em líquido, sai calor, expande, aí forma gás de novo, aí vem para cá, evapora, comprime, vira líquido, sai calor, e por aí vai, pessoal. Isso é um ciclo, obviamente, né? Então, lembrem sempre disso. O que demanda mais energia, o que faz mais coisas é trabalho. Porque é para empurrar uma coisa. Você não tem trabalho? Trabalho é energia. Lembre disso. Pessoal, essa parte de hidrostática. Parte de hidrostática, o que a gente tem que lembrar? Princípio de Arquimedes, princípio de Pascal, teorema de Stevens, mas tudo isso, pessoal, que é o quê? Se resume a 3 fórmulas. Empuxo, que é o princípio de Arquimedes, né? Que o empuxo é dVh, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, né? Porque se a gente fizesse ali a fórmula, P igual a mg, ia dar tudo certinho ali, porque densidade é massa sobre volume, ia cortar volume com volume, ia ficar massa sobre massa vezes gravidade. Empuxo é igual a peso. Empuxo é devagar, empuxo, dvg, para você gravar na sua cabeça. E empuxo é essa força que vai estar sendo exercida pelos fluidos. Beleza? Então, quando você está na água, você flutua. Por quê? Seu peso vai para baixo, mas tem a força da água ali, o empuxo aí, que bota você para cima. O balão, para ele subir, o que acontece? O balão tem um empuxo ali, fazendo com que o balão suba, aqueles balões lindos da Turquia. Sobe por quê? Porque está só aquecendo, além de que você torna o ar dentro mais leve, favorecendo que aumente o empuxo lá dentro, certo? Eu acho massa essa mecânica dos balões, porque isso é incrível, pô. Isso é incrível, como é que a gente bota um balão lá para cima. E é tão incrível que eu vou mostrar a vocês. Eu não aguento ficar sozinha nisso. Olha como o empuxo ajuda no balãozinho, tá? O ar quente aqui se torna mais leve, menos denso. Você diminui o peso desse balão, né, do objeto, porque o ar vai tornar ali, mais quente, vai ser mais leve, e o empuxo vai aumentar. Empuxo aumentando, pessoal, sobe. Tá vendo que a força empuxo, como ela é bem maior que a força peso? Isso só aqui, meu amor, revisão modo turbo. Aonde é que você vai encontrar uma revisão que vai falar para você como o balão funciona, meu amor? Por favor, né, gente? Por favor, né? Vamos exaltar os exaltados. Não, eita, já travou, foi tudo. Os humilhados serão exaltados, não é isso? Pronto, então vamos exaltar. Vamos exaltar, porque tá ótimo, tá? Então, pessoal, empuxo, lembre disso, tá? Lembre balão, lembre de você na água. Fluidos, água são fluidos, tá? O princípio de Pascal é muito ligado à prensa hidráulica, né? Porque são multiplicador de forças. Aonde é que tem a prensa hidráulica, gente? Naquele elevador, elevador para levantar uma pessoa ali no ônibus, tá? O elevador hidráulico. Então, pressão é força sobre área. Se eu aumento a área, diminuo a pressão, certo?
Se eu aumento a área, eu aumento a força, e por aí vai. É uma relação aí, tá? E sempre você vai relacionar duas coisas. Quando é elevador, bomba hidráulica, você já sabe que vai usar pressão igual a força sobre área. Outra coisa que a gente usa essa fórmula, pressão igual a força sobre área, é o quê? Bailarina, né? É você, tá, por exemplo, aqueles que fazem esqui de gelo. Por quê? Perceba que para poder fazer aquele esqui de gelo, não é esqui de gelo não, mas é um esporte aí que é o povo fazendo com, assim, no gelo, né? Raquete de gelo, sei lá, futebol de gelo, não sei o nome não. Salto alto. Ah, o salto alto também. O nome do esporte é salto alto. O esporte aí do gelo, pessoal, que eu não lembro o nome, que eles ficam batendo Hockey, lá. né? Hockey, né? Aquele dos Estados Unidos. Ok, arrasou, viu? A pessoa rica, culta. Capital cultural é isso que ela tem, né? Então, o que que acontece? O hockey faz com que aquele sapato maluco que eles usam, né, que tem aquele negócio meio fino, faça uma pressão. Quando você faz uma pressão, a depender da área do local, o que acontece? Eu vou aumentar ou vou diminuir. Então, por isso que é fininho, porque eles querem aumentar a pressão ali, ó, menor área, maior pressão, para poder deslizar pelo gelo com maior facilidade. Porque se você não tem aquela força ali ajudando, como é que você vai deslizar, né? Salto alto também está envolvido nisso. E a pontinha da bailarina, beleza, pessoal? Pressão igual força sobre área, tá? Maior área, menor pressão. É inversamente proporcional. Se a força estiver constante. Pessoal, tudo que eu falei que é maior ou menor é só se um dos elementos da equação estiver constante, tá? Pressão absoluta, essa pressão que a gente tem, tá? E se ele pedir, eu quero a pressão total, a pressão de que está lá embaixo, a pressão atmosférica, 1 atm. Caiu, inclusive, a pressão nessa última prova do Enem. Teorema de Stevens, pessoal, é a fórmula mais básica, né? Pressão é densidade vezes gravidade vezes altura. Pressão é DGH. Pessoal, quanto maior a altura, maior a pressão. Lembre que quem mora no prédio lá, que a caixa d'água é alta, e mora lá no térreo, vai ter uma água com mais força, porque é uma altura maior. Maior altura, maior pressão. Certo? A cada 10 metros para baixo, aumenta 1 atm de pressão, exatamente. Por isso também que o mergulhador, questão do Enem que foi, ele tem que descompressurizar. Por quê? Despressurizar, que digo. Porque se ele já sobe assim, ele vai se exercitar uma pressão muito forte e aí pode explodir tudo dentro dele, ele pode morrer. Então, a gente tem que, ó, devagarzinho subindo o retorno, por isso tem que fazer isso com guia, com cilindro de oxigênio, todo um processo para poder voltar o corpinho ali. E o Enem adora hidrostática porque tem muito contexto, certo? Então, lembre da caixa d'água, quanto maior a altura, maior a pressão. Então, por exemplo, num prédio, quem mora mais baixo, caixa d'água lá em cima, tem uma pressão maior. E o Enem já cobrou, onde é que vai ter vazamento maior? Botou uma casa cheia de registro, e o registro mais embaixo é que tinha o vazamento mais forte. Por quê? A caixa d'água estava aqui em cima, o registro embaixo. Maior pressão, então pinga mais água, certo? Pressão é DGH. 3 fórmulas que tem que estar no coração de vocês, certo? Densidade, massa sobre volume, pessoal, nem vou falar, né? Densidade tem que saber, né? Da altitude, né? Rapidex. Vocês lembram, né, gente? Quanto maior a altitude, menor a pressão. Por isso que os gases têm menor força ali, né? Menor concentração de gases. Por isso que lá, se a gente for, a gente tem que ter um trabalhinho para poder reparar nossa respiração, nossas células e tudo mais, porque você tem menos gases ali, você não está acostumada com esse pouco suprimento de oxigênio, diferente ao nível do mar. Tudo bem, pessoal, vocês já morreram aí, ou vocês não estão perguntando mais nada, estão falando mais nada, mas está todo mundo aí, né? Dê só um oi aí, quem está finalizando agora, está viva ainda, que bom, amém, irmãos. Sigamos, finalizando a finalização de física. Cansou um pouco, mas está aqui, eu sei, Marina. Mas, ó, a gente sempre coloca o que é mais importante no começo. Então, o mais importante vocês já viram. Agora é só o que menos cai. Qual assunto é chatinho? Leis de Newton. Lembre, pessoal, olha as 3 leis de Newton aqui. Elas caem menos, tá? Hidrostática.
chato não, mulher, que tem tanta aplicação, é porque você não está vendo as aplicações. Fala de várias aplicações aqui. É chato quando você vê a parte concreta, né? Aí, realmente. Mas, veja, Lei de Newton. Lei de Newton, pessoal, foi um cara que fez as bases das nossas teorias, né? Então, ele estudou os princípios ali que a dinâmica é baseada. Lembra que a primeira lei é a lei da inércia, um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Então, se a maçã cai, se não tem nenhuma força de resultante ali, se não tem nenhuma coisa que mexa com essa uma resistência, nenhuma força que implique nessa maçã, por exemplo, ela vai continuar em movimento. Beleza? Então, a velocidade é constante. E aonde é que a gente tem isso? No MRU, porque MRU é movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Tá? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Segunda lei de Newton é a lei que a gente já entra uma força resultante, né? É a lei que fala dessa relação que existe entre a força e a aceleração. FR é igual a M vezes A, né? Tinha até uma macete, né? Fazer amor no motel, pronto, era essa, eu lembro. Fazer amor no motel é a diquinha para gravar FR igual a M vezes A. Se você tem dificuldade, né? Fazer amor no motel dá certo. Então, gente, é para gravar, né? Vem lamber ferida, vovô até, tudo isso é para gravar, pessoal. Na hora da estratégia, vem fazer amor a dois, que é a da relação de Euler, nunca esqueço. É engraçado, fica na sua cabeça. Então, fazer amor no motel é a segunda lei de Newton, que é o quê? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando, pessoal, que essa aceleração ela pode ser tanto tangencial quanto a centrípeta. A centrípeta é quando tem curva, que é velocidade ao quadrado sobre o raio. Beleza? A terceira lei de Newton é a lei que fala da ação e reação, pessoal. É aquela, olha, se acontece, vai ser na mesma intensidade, mesmo módulo, mesma direção, mas os sentidos são contrários. Porque não se aplica no mesmo corpo. Então, eu faço uma força na caneca e a caneca faz outra força em mim. Eu não posso fazer uma força, né, na minha mão, por exemplo, no mesmo corpo. Tem que ser em corpos contrários, tá? Primeira lei, inércia, força resultante é zero, né? Fica em movimento, se não tem força nenhuma é zero. Segunda lei, fazer amor no motel, né? Força resultante igual FR igual a M vezes A. Terceira lei é a ação e reação. Ação e reação, beleza? Pessoal, decomposição de vetores é só para vocês se lembrarem, viu? Que quando a gente tem aqueles vetorizinhos lá no MRU, MRV, direcionando isso, tá, pessoal? E lembrando que o vetorzinho, ele sempre pode formar um triângulo pitagórico, beleza? Um pi de Pitágoras. Se aqui tivesse, olha, aqui tem um ângulo de 90 graus, hipotenusa, catetos, chupeta. Ah, e lembrar sempre, né, que você vai acompanhando, né? Aqui nesse caso, esse vetorial está sem um ângulo. Então, olha, a vetorial resultante sem um ângulo, utiliza o seno. A x vetorial com ângulo é a cosseno, certo? Quem tiver com ângulo, cosseno, sem um ângulo, seno. Pessoal, as forças, né? Vamos lembrar das forças, forças normal. Força normal, pessoal, ela tem que ter contato. É uma força de contato, certo? Só surge quando tem contato com alguma coisa. Força de atrito, força de tração. Força de tração, você tem que ter algum objeto ali puxando, certo? Agora, de atrito, que é que mais cai? Tem atrito estático e atrito cinético. Qual é o atrito maior? É o estático ou cinético? Fernanda, meu amor. Lendo agora, e vendo que também é eficaz, Fernanda, meu amor. Qual é o maior? É o atrito estático ou cinético, pessoal? Atrito estático, certo? Sempre o atrito estático é maior, tá? O atrito estático, ele é sempre maior. O atrito estático é até a iminência do movimento, por isso que ele é grande. O dinâmico é quando já está em movimento, certo? Então, o atrito estático e o atrito cinético ou dinâmico, o estático é sempre maior, certo? Lembrando que a fórmula da força de atrito é Φ igual a μ vezes a normal, beleza? E o μ estático é sempre maior.
tá? Aonde é que a gente tem um Mi estático, né? Aquelas rodas do carro, quando a gente está subindo, né? Existe uma força de atrito ali no seu pé e uma força contrária ali, que a força de atrito ela é contra a tendência do movimento. É por isso que a gente se movimenta, a gente consegue movimentar nossos pezinhos dessa forma, tá? A gente consegue andar porque tem uma força de atrito. Se não tivesse força de atrito, para onde a gente ia, né? E lembre dos princípios do freio ABS, que é exatamente tentar, olha o gráfico que o Enem bota, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Sobe e desce o quê? Atrito estático, atrito dinâmico, atrito estático, atrito dinâmico, atrito estático, atrito dinâmico. Porque você controla melhor o freio, você controla melhor a frenagem, tá? Então, lembre sempre que o gráfico ele vai ser assim, ó, indo e voltando, indo e voltando. Tem questão que o Enem já cobrou sobre isso. Polias e rodanas, pessoal, lembrar que a polia, ela divide o peso, né? Sempre, ó, força é igual ao peso do bloco, 2 elevado a N. N é quem? O número de polias, né? Polias, elas sempre vão. E rodando, porque depende se vai ser fixa ou se móvel, né? Vai sempre dividir o peso, facilita para que a pessoa ela pegue, né, aquele objeto. Então, é a formulinha. Força é igual ao peso sobre 2 elevado a n, tá? Bom, eu tinha falado e Jana Maravilhosa colocou a imagem, que é o quê? A questão do freio ABS, né? Acabei de falar. Isso é relacionado a atrito estático. A gente precisa, olha, veja que massa, com ABS, como o carro ele frena bem pior. Oh, que loucura. Com ABS, o carro ele frena bem melhor, porque ele consegue ter um controle maior e desvia do obstáculo, tá vendo? Sem ABS, a frenagem é descontrolada e ele não consegue fazer mais nada na direção, olha, só bater. Com o ABS, a gente controla um pouquinho mais a direção e vai frenando com mais controle. Tanto é que a gente desvia do obstáculo. Isso acontece por quê? Qual é o gráfico que a gente vai marcar? A, B, C, D. A gente vai marcar, pessoal, esse gráfico aqui, ó, que a gente tem uma variação no FAT, ó. Aqui é que tem o Mi estático, Mi dinâmico, Mi estático, Mi dinâmico, Mi estático, e por aí vai. Porque eu tenho um controle dos atritos, atrito estático, dinâmico, estático. E aí você faz com que essa roda ela não fique maluca, né? Ela desliza seu ABS, perfeito. Ó, a rodinha ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, ela consegue ter, olha, é como se travar e volta, trava e volta, trava e volta, trava e volta. A roda ela não trava 100% e fica ali freando, beleza? Então, a ABS é uma das nossas, junto com a airbag, uma utilidade muito grande. Pessoal, cinemática. Cinemática é essa coisa bem decoreba, né? Infelizmente, bem decoreba. Por quê? Porque MRU e MRUV são formas. Lembrar que MRU, velocidade é constante. Então, a gente só vai utilizar V igual ΔS sobre ΔT. Certo? Ou sorvete, que é a função horária, que é só você destrinchar o ΔS, tá? E coloca no velocidade média, né? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Aí você vê MRUV. MRUV é porque a gente tem variação da velocidade, mas a aceleração é constante, pessoal. No ensino médio todo, a gente só trabalha com aceleração constante. Esqueçam isso de aceleração variável. Não existe. Se a questão falar isso para você, ela está mentindo, é erro. A aceleração ela é constante. O que muda é a velocidade. E a gente tem as três fórmulas, né? V igual a vó mais a tia. A gente tem a fórmula do sorvetão e temos a de Torricelli. Lembrar que a de Torricelli a gente usa quando não tem tempo. Geralmente, questões de carro, de colisão, coisas que envolvem isso, vai usar muito Torricelli, certo? Ah, porque vai frenar, não sei o quê, não tem tempo. Torricelli. Beleza? Queda livre é a mesma coisa do MRU, só que muda que ao invés de a gente ter aqui um espaço, vai ser a altura, né? Ó, ΔS é substituído por altura, mas é a mesma coisa. Lembrar que a gente tem a convenção da gravidade, né? A favor ou contra a gravidade, depende de como você vai colocar, isso é uma coisa pessoal de cada aluno. Se for a favor da gravidade, o sinal ele é negativo, se for contra é positivo.
tá? A altura máxima ele colocou aí, quando a velocidade, né, o VY ele vai ser igual a zero. Lembre, pessoal, que a gente, quando está falando de queda livre, falando de lançamento horizontal, lançamento oblíquo, decomposição de vetores, mas o Enem cobra bem pouco isso, tá? Por isso que a gente nem cita muito. Olha as acelerações aqui, tangencial, variação da velocidade pela variação do tempo. Então, o que é que faz o MRU especial é a preço da aceleração, porque a aceleração constante faz com que varie a velocidade. Varia a velocidade, ó, em um determinado tempo eu tenho uma aceleração. Aceleração centrípeta, já tinha falado, né? V ao quadrado sobre R. Pessoal, acoplamento de polias. Aí a gente já está trabalhando num movimento circular uniforme, né? Lembre, se as polias estiverem no mesmo eixo, o que acontece? Velocidade linear igual. Se elas estiverem no mesmo eixo, desculpe, se elas estiverem no acoplamento aqui lateral, na verdade, velocidade linear é igual. Se estiver no mesmo eixo, aí sim, uma polia dentro da outra, a velocidade angular é igual. O ângulo é o mesmo, certo? E qual é a fórmula básica, Luana? V igual a ômega F. Ou V igual a ômega R, certo? Só que V igual a ômega R, a gente sabe que esse ômega é quem? É 2πf. Ó, tá tudo aqui, V igual a ômega R, e o ômega é 2πf, certo? Quando eu tenho acoplamento por correia, né, que é esse lateral aqui, o que acontece? Se a velocidade linear é igual, eu vou igualar ômega R com ômega R da outra polia. Se é pelo eixo, né, as polias aqui, ó, pelo eixo concêntrica, eu vou ter que o raio, ou a velocidade angular é igual. Se a velocidade angular é igual, vai ficar V linear sobre R de um é igual do outro, tá? É só igualar, tá? Se é por correia, velocidade linear é igual, igual a fórmula. Se é por eixo, eu igualo o V, o ômega, né? Então, vai ficar V sobre R. Tá, pessoal? MCU também cai menos, mas é o princípio de você saber. Está no mesmo eixo, mesmo velocidade angular, linear, velocidade no eixo linear, velocidade linear igual, mesmo eixo, velocidade angular e por aí vai. Pessoal, quantidade de movimento e impulso, o que é que eu quero que vocês lembrem? Lembre sempre que colisão sempre soma força, viu, pessoal? Colisão sempre soma força. Mas, o que é que tem para lembrar aqui do airbag? Tá? O airbag mexe nessa fórmula aqui do impulso. Por quê? Se eu tenho um airbag aqui, eu vou diminuir o tempo de contato. Ou, desculpa, pessoal. Se eu tenho um airbag, eu vou diminuir a força de impacto. E eu vou aumentar o tempo de interação. Então, o que o airbag faz é diminuir o nosso impulso, né? Essa colisão que a gente tem. Aí eu tenho uma diminuição da força, né? Aí você colide com um impacto menor e o tempo de interação entre você e o objeto aumenta. A mesma coisa são dos carros modernos que deformam mais, certo? Porque você aumenta o tempo de interação ali e você diminui a força de impacto. Isso ajuda com que o acidente ele não seja tão brusco. Mas isso são carros ultra tecnológicos, certo? Não é esses carros que a gente compra aí, não, da Fiat, do Uno, enfim. Tá? Mas lembre de impulso está relacionado a airbag, pessoal, porque o Enem adora trazer aplicabilidade. Porque a fórmula, vocês vão saber, impulso é força vezes o tempo, certo? Lembrando que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, você tem que saber esses dois babados, que é o quê? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento, e o impulso também pode ser a força vezes o tempo, tá? Quem é a quantidade de movimento? Massa vezes a velocidade. E lembre sempre que a gente vai ter um somatório de um lado e soma do outro. Ah, é colisão elástica, inelástica. Não, a gente não fala com a velocidade. Só relacionando força e tempo, tá, Bia? Porque o airbag ele é extremamente relacionado à questão do impulso. Então, se eu diminuo a força que eu tenho ali, eu aumento o tempo de interação isso, tempo, exatamente, do passageiro, perfeito. Eu aumento o tempo de interação do passageiro com aquela bolinha, né, que na verdade o airbag é como se fosse uma bolsa.
Então, você não tem aquele impacto que você ia ter, por exemplo, no vidro do carro, tá certo? Mas você também pode, exatamente, o carro se esbagaça mais. Você entende que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E ele também pode ser igual à força vezes o tempo. Quem é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Então, quantidade de movimento, aí a gente vai ter colisões. Sempre disparo, empurrão e colisão. Disparo, empurrão e colisão. Disparo, empurrão e colisão. Sempre nessas situações, você vai ter uma variação da quantidade de movimento. Disparo de um tiro, colisão, né, impacto. E disparo e um empurrão, por exemplo, você empurrar alguém, né, duas pessoas que estão se abraçando, por exemplo, você consegue abraçar uma criança, mas você não consegue abraçar um caminhão vindo na sua frente. Porque a quantidade de movimento desse caminhão é muito maior do que de uma criança, por exemplo. Tá certo? Então, essas situações a nem adora. Disparos, empurrões e colisão. A nem adora cobrar isso em relação à quantidade de movimento. É menos comum? É. Mas a gente está falando aqui. Olha aí, né? Eu já falei e a dona, né, a patroa já botou, né? Porque aqui a gente assim, a gente já fala antes para não levar bronca da patroa, né? Porque se ela souber que ela botou o slide, eu nem falei, imagine, né? Então, pessoal, o airbag é como funciona. Ó, chocou, infla o airbag, aqui dentro tem um funcionamento, né, do gás de nitrogênio, tem umas reações químicas acontecendo, aí, mas quem explora isso é a química, não a física, né? Para poder liberar o gás, né? É uma reação exotérmica, né? Eu estou liberando energia. E a colisão faz com que eu diminua o tempo de interação, ou aumente o tempo de interação, diminuindo a força de contato entre a pessoa e quem está atrás e o objeto, né? E isso aí é muito bom, porque a gente se machuca menos, tá? Pessoal, essas coisinhas, acho que repetiu o slide mesmo. Repetiu mesmo. Pessoal, centro de massa, equilíbrio, é quando a gente está envolvendo mais estática. Lembre sempre que nós temos um ponto de equilíbrio, tá? Esse ponto de equilíbrio é o nosso suporte, é por isso que a gente consegue se equilibrar, consegue plantar bananeira, consegue fazer movimentos de yoga, né? Consegue estar em pé, porque nós temos um centro de massa que é um ponto de equilíbrio da gente, tá? E lembre da estática, né? Que é a força. Deixa eu ver se tem aqui, se ela botou. Não. Mas vou colocar aqui, olha. Só para finalizar mesmo. Ó. Pronto. Pessoal, veja. O que a gente está falando aqui das alavancas, né, que a gente vai falar agora, ó, é um momento linear que a física chama, né? Força e distância. Pessoal, força e distância é inversamente proporcional. Quanto maior a intensidade da força, menor a distância. Quanto maior a distância, menor a intensidade da força. E para que a gente quer isso, Luana? Olha aqui, ó, para nessa relação. Porque, olha, aonde é que eu tenho maior distância nessa tesoura? Tá vendo? Tenho maior distância, diminua a força que eu vou fazer nessa tesoura para conseguir efetuar o que eu quero ali, que é cortar, quebrar, enfim, tá certo? Então, pessoal, entenda que quanto maior a distância, diminua a força, tá? Alicate, né? É por isso que a gente usa essa alavanca, por exemplo, para poder fazer com que expulse alguma coisa, tá? Porque força é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor força eu exerço, tá? É por isso que quando você vai ver lá que em obra, que eles estão empurrando o negócio, você vê que o braço, às vezes, daquele objeto, né, daquele motor, ele é bem maior. Para quê? Para diminuir a força que aqueles funcionários fazem, tá? Então, isso é de estática que cai, essa noção básica.
lembrar, né? Força elástica, as energias que eu já tinha falado, né? Que é uma mola, né? A força elástica está aí na mola. Energia elástica, energia potencial gravitacional, que é mgh, energia cinética, né, que é mv ao quadrado sobre 2, energia elátrica é kx ao quadrado sobre 2, e a força elástica é só o kx, né? Então, cai muito na forma conceitual mesmo, não tem muita aplicação. E essas outras coisas, pessoal, vocês dão uma olhadinha, né? Não cai muito. Fórmula da gravitação é a mesma da força elétrica, só muda que a gente tá a massa, tá? Mas lembrar, pessoal, quanto maior a distância, menor a força, tá? Então, por exemplo, a força que o Sol exerce é menor do que da Lua na gente, porque ele está mais distante, tá bom? Aqui é a ilustração da inércia, né, para vocês verem. Quando o corpo ele tende a permanecer em repouso, ele vai lá e permanece. E as leis de Kepler, que é bem comum de cair, só colocamos aí para vocês se situarem, né? Mas elas que estão relacionadas ao estudo da gravitação universal, tá? E, pessoal, lembrar que os satélites funcionam, né, orbitando ao nosso redor. E outra, viu? Para a gente ter um sinal, a gente precisa de no mínimo 3 satélites, que é o efeito da triangulação, tá? Já caiu no Enem a triangulação e já caiu no Enem também esses satélites que ficam ao nosso redor, que é para o quê? Que é para a gente conseguir informações da nosso querido planeta Terra e da galáxia que nós vivemos. Acabamos, pessoal. Acabamos física. Ai, Luana, e aquelas coisas de... Manda um aí, é porque depois de hoje, Luana merece muitas palminhas. Minha gente, dar conta de física assim não é brincadeira não, viu? Ei, é verdade, viu? É um parto, menina. É Meu um pai. mundo. Física é um mundo. E Luana, olha, ela deu os principais. Ela deu tudo, né? E ainda focou mais ainda nos principais pontos que está sempre lá no Enem. Top, amiga. Perfeito, viu? Parabéns. É porque a gente tem um elo com física, como vocês sabem, né? Luana me ensinou essa parte de aí. Não, e ela. E Jana, que adora natureza, matemática e tal, né? Então, assim, é um grande elogio, né? Olha, Eu também gosto. Eu sabe também gosto. do que eu sei. Eu também gosto muito. Pessoal, quando a gente começa a entender, a gente passa a gostar. É como eu disse, o que tem aí, a maioria das coisas, são de aplicabilidade da sua rotina. Então, como é que você não quer entender? É a foto solar, a energia voltaica, é o touchscreen, é a sua, né, o controle que você está vendo na televisão, é o que você enxerga. O que dificulta, às vezes, é essa questão da matemática básica, o tempo, né, na hora da prova, que você não tem tempo para viajar tanto. Mas você sabendo já o conceito já ajuda muito você ser mais clínico na hora da prova, né? Mais cirúrgico, na verdade. Então, foi bom física hoje. Que bom que vocês aproveitaram. Oh, que linda, Bia! Ai, maravilhosa. A Bia foi me procurar no FIC para me dar um abraço. Coisa mais linda, eu achei, dela. E isso é, olha que coisa linda, né, amiga? Transformar o humor da pessoa com a aula, né, gente? Eu vou chorar. Fica emocionada. Sério, bem por dentro, porque isso é muito importante. Porque às vezes a gente também está triste, desanimada, às vezes a gente está ali, né? O dia é punk, o dia é punk. E a gente de noite está aqui, ó, dando para vocês o melhor. E tanto eu do meu melhor com o que eu posso passar, quanto Jana do melhor dela para fazer os slides tão bonitos, tão atenciosos, com ilustrações. Então, assim, pessoal, um trabalho em conjunto. E com certeza, lá na prova vocês vão sentir ainda melhor. Porque alguma coisa dessa aí vai cair, com certeza. Com certeza. O Enem pode vir de bola a bola, de botas para cima, mas ele vai ter alguma coisa disso daí. Verdade. E eu peço desculpa, gente, pelo sumiço hoje, porque 5 horas da tarde minha dentista me liga, desesperada para eu ir para lá tirar o aparelho. Por isso que eu tô falando assim, porque eu não sei usar esse negócio ainda, que é o móvel. Tô falando que nem como se essa língua presa, não aprendi ainda a falar com ele. E eu dizia a vocês, já na mentoria, não vejo a hora de tirar para minha dicção melhorar, pois ela vai piorar por um pouquinho, até eu aprender a falar com isso aqui na minha boca.
E é por isso que eu cheguei correndo já para terminar os slides para vocês. E eu já enviei lá no grupo, tá bom, gente? Aí vocês dão uma olhadinha com mais calma. Fiquem lembrando isso que o Lu falou. Quando vocês fizerem questões durante essa semana, se vocês viram o Reels que eu postei, até se quiserem, gente, dão uma forcinha, porque ninguém comentou, sabe? Para dar um engajamento lá no meu Reels. Que eu postei o que vocês devem fazer nessa segunda semana. E tem questões de natureza. Então, quando vocês responderem física, que vocês verem esses assuntos que o Lu deu hoje, esqueceu, sem desespero, vai no slide, tenta lembrar o que Lu falou e vai com o seu próprio raciocínio. Não veja a videoaula, pelo amor de Deus, que agora não é mais hora de ficar vendo videoaula de 40 minutos, tá bom? Exatamente. Você pode ver uma resoluçãozinha rápida, tirar uma dúvida. Agora, você está vendo o conteúdo em si, pessoal, please, né? No. E outra, né, amiga? Eu acho que é uma coisa importante já falar, que veja se vocês conseguem estudar até quinta, né? E sexta já desacelerar, estuda só metade da sexta, assim, bem mais leve. Sexta-feira a gente não vai ter conteúdo aqui, tá, pessoal? Vai ser só até quinta mesmo. E Marília queria spoiler. Eu disse, pergunte a outra patroa, porque essa patroa aqui eu não falo, não. Eu não falo, não. Eu não dou spoiler, vai ficar sem saber mesmo. Cara de Marina. Segredo. Tá vendo aí? É para vocês virem sexta-feira, porque eu quero ver aqui com a mesma audiência, tá? Não é porque é física, né? Porque não é física, não é química, e não tem audiência, não. Ó, e Vitória falando que falou da gente hoje para Helena. Jana? Olha. Oi. Vitória é qual? Porque tem um monte de Vitória aqui, né? Tem Vitória Vitória tem um Santos. nome só. Vai ser 18h30. Ah, a Vitória que entrou só na revisão? É. Eu acho que ela é ruiva. Eu acho que é você, Vitória Ruiva, porque tem outra Vitória aqui também. Falou com a É. Helena, foi? Oi, que fofo. Falou da gente que nós somos maravilhosas. É a Helena, né? Pelo amor de Deus, né? É É, porque a Helena é aí, muito corrida, mas a gente queria trazer ela para falar com vocês, mas ela é muito corrida. Vamos ver próximo vai ano. Deus, próximo ano, é isso que eu ia dizer agora. Quem sabe próximo ano a gente não traz uns professores aí. Para tirar um pouquinho a carga, porque Luana mesmo dá assim, 10 aulas, 3 horas cada uma, foi o quê? 30 horas. Eu botei 18, mas na verdade foi segunda a sexta, né? 5 dias a 15 horas, né, por semana, é isso. 30 horas, minha gente. Luana deu aqui, vai dar de aula aqui, viu? Minha filha, a luta é grande. É grande, exatamente. Mas a recompensa será maior, né? Nós somos como é o negócio da Bíblia? Gorila? Gorila não, é Golias, né? Que luta. Goli... Gorila. Pessoal, desculpe aí que é bíblico, mas a outra gorila. A outra piorou ainda a situação. É Golias, mulher, gorila. Gente, quem é bíblico aí, desculpe, não é desrespeito, nunca. É porque eu confundi o nome mesmo. Mas, gorilas, olha, pelo amor de Deus. Tá bom, Val, querida, a gente aí vai também descansar precisa. também. Obrigada, viu, gente? Nos vemos amanhã com Química. Obrigada, pessoal. Amanhã é química, quinta é matemática, e depois vai acabar tudo, a gente vai explodir esse Enem, entendeu? E acabou. E a gente vai relaxar. Um beijo, gente. Boa noite, viu? Beijão, pessoal. Boa noite, viu? Para a gravação aqui, que é eu que estou responsável, né? Hoje. Isso. Interrompi.